delay entre a minha imagem e o meu som, tá, gente? Só testando aqui para dar uma olhada. Bom, boa noite. Temos 14 gentes assistindo, né? Tudo bem com vocês? Eu vou ajeitar aqui. É assim, ó, gente. O professor Eloy teve um imprevisto aí me pediram pra substituir ele hoje. Daí eu não sei como é que vai funcionar, se a gente vai ter aula amanhã igual, ou se a gente vai só na semana que vem daí ter aula. Enfim, gente, eu tô tentando utilizar esse esquema do microfone aqui, ó, que agora eu consegui acertar o áudio do computador. O que que eu fiz? Eu botei a câmera do celular, é a minha webcam agora, não é mais a câmera do computador. Vocês podem notar que a resolução melhorou, mas eu não tinha livro suficiente para ela ficar um pouco mais alta. Eu até estava procurando isso. Numa próxima aula talvez eu consiga mais livros para deixar mais, mais alto. Vocês vão conseguir ler hoje porque a gente vai ter uma hora de aula aí sobre um conteúdo novo já, que é ligações. E aí vocês vão conseguir ler até porque eu vou usar cores fortes hoje, mas ao longo da sequência eu tô cada vez me aperfeiçoando mais com essa questão aí do essa daí do quadro e da iluminação, tá? Deixa eu ver. Tô demorando muito, muito delay, pera aí. Me dá um segundinho, gente. A câmera que é automática, não vai ficar dando delay para vocês, beleza? Então, vamos começar a nossa aula agora. Tudo bem então, gente? É assim, ó. Vim pra cá, que é pra cá que eu tenho que ficar. Hoje nós vamos falar de ligações, tá? Porque na aula passada eu terminei tabela com vocês e além disso a gente falou das propriedades periódicas, né? Essas propriedades periódicas aí, portanto, elas eram uma questão muito importante para ti na prova, porque basicamente se faz uma questão só sobre isso, né? Então, dei um tempinho aí para tu pegar o caderno do que tu tá anotando, das aulas de química, e agora a gente vai entrar num conteúdo que tem aí uma incidência em prova muito alta, que é o conteúdo de ligações químicas. Manda um ruim, bom, como é que tá o áudio? Suave, o áudio. Então aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai conversando sobre o som aí, as perguntas de vocês. Então assim, gente, na natureza, a maioria dos elementos estão unidos a outros elementos iguais ou diferentes, como por exemplo o gás oxigênio está unido a elementos iguais, outros oxigênios. O, a gente pode pegar aí, por exemplo, o sal de cozinha. O sal de cozinha é a união de dois átomos diferentes, tanto o sódio quanto o cloro. Então, a maioria dos átomos, a maioria dos átomos tende a fazer ligações. Que nós vamos chamar de ligações químicas, para encontrar estabilidade. Então, olha só. Se no geral tu tem átomos que se ligam na maioria para encontrar estabilidade, quer dizer, será que tem algum átomo, então, portanto, na tabela, que é
estável já por si só? Será que todos eles precisam se ligar em outros átomos para que a gente tenha estabilidade? A gente tem um grupinho, né, que se encontram, como a gente diz, os átomos na sua forma isolada. Os isolados, ou estáveis, como a gente chama, estáveis. Eu vou só fazer aqui, ó, por uma questão de didática para ti. Sublinhar e trocar aqui a cor da setinha. E assim pelo menos fica variado para enxergar que são dois pontos. Esses que estão isolados ou estáveis, como a gente diz, eles se chamam como? Vocês se lembram? A gente falou deles na tabela. Deixa eu dar uma olhada aí no chat se vocês se lembram qual é o nome desses átomos que já vêm isolados e estáveis. Enquanto tu vai respondendo, eu vou reescrevendo aqui. Ficou bem feio. Ninguém? Isolados ou estáveis. São os gases nobres, exatamente. Os gases nobres. Esses caras, os gases nobres, o grupinho que tu vai ver ali, portanto, vai ser do hélio, depois neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Quando esses elementos estão na tabela, eles estão de forma isolada, completamente estáveis, os quais não precisam fazer ligações químicas, tá? Eu vou tirar a foto do quadro e tu vai me perguntando se tu tiver com dúvida. Mas esses gases nobres, portanto, são os que não vão fazer as ligações, tá? Já quando a gente encontra uma ligação química, a gente encontra ela por algum motivo. Esse motivo vai ser para que a gente tenha estabilidade de todos os nossos átomos. O contato entre... Olha que interessante, quando a gente faz a ligação química, a gente está unindo tanto a camada de valência de um átomo, ou seja, o nível mais externo. Quando a gente vai dar a mão para alguém, deixa eu botar aqui para me enxergar. Quando a gente vai dar a mão para alguém, a gente encosta as pontinhas aqui e já está encostando em alguém. Então a gente já está fazendo uma ligação entre duas mãos aqui, né? Concordo? Aqui tem uma ligação. Para isso, pode ser só com a minha pontinha do dedo aqui, bem, aqui meu dedo sujo, bem pontinho. Ainda está fazendo uma ligação. Se está fazendo essa ligação pelo contato entre as camadas mais externas, o contato entre as camadas de valência, permitem dois tipos de coisas para acontecer. Esse contato entre as camadas de valência permite que ou eu dê elétron para um cara, ou eu compartilhe elétron com ele. Das duas formas, eu vou estar fazendo ligações. A ligação ela é feita exatamente pela camada de valência. Então eu vou poder ter doação de elétron. Doação vou botar entre aspas, porque na verdade a palavra correta, gente, é transferência. Mas dá na mesma. Doação de elétrons ou compartilhamento. Ou tu vai dar o teu elétron para alguém, ou tu vai compartilhar ele com alguém, tá? Isso pelas camadas de valência, só a camada mais externa. E essas ligações que a gente faz, esse contato entre as camadas de valência que a gente faz, dependem de duas coisas muito importantes. Da força eletrostática. Bom, pera, já botamos um conceito físico aqui, que é o de força eletrostática. A força eletrostática, gente, vai ser a atração que eu tenho. Eu não consigo. Aqui me enxerga. Vai ser o contato entre a camada. Desculpa. A força eletrostática vai ser a reação que eu tenho entre o meu núcleo, que é positivo, e a minha eletrosfera, que é negativa. Então, pela atração eletrostática entre o núcleo de um átomo e a eletrosfera de outro átomo, olha que interessante que eu estou falando. Eu estou pegando e unindo
Aqui está o núcleo, a camadinha, núcleo e camadinha. A atração que o núcleo de um elétron tem sobre a camada de valência do outro é que permite esta ligação. Que aí pode ser de doação de elétron, transferência ou de compartilhamento de elétrons, certo? Dúvidas sobre isso? Então aqui, ó, esse contato, ele vai depender da força eletrostática, e de mais uma coisinha, gente. Que nada te adianta eles terem uma força eletrostática alta e os átomos não terem uma tendência em fazer ligação entre si, tendência em reagir entre si. O sódio tem uma tendência em reagir com o cloro, mas o cloro tem uma baixa tendência em reagir com o fósforo. Baixa, não quer dizer que seja impossível, é mais baixa. Então tu tem que ter tendência em fazer ligação. Ele tem que ter, mais do que ele tem que ter contato entre as camadas por força eletrostática, ele tem que ter uma tendência, gente, em fazer a ligação. Certo? Formar principalmente essas ligações químicas. Eu vou tirar a foto aqui. Peraí. Dúvidas até agora? Eu vou ir mandando para a Rô as fotos. Então, se depende da força e do contato entre esses átomos, a gente precisa retomar um ponto que a gente falou numa outra aula, que a gente falou na aula de tabela, que foi isso aqui, ó. Qual é a teoria que a gente estuda que diz para nós o que a gente precisa saber para as ligações? A gente falou dela. Ela se chama teoria do octeto, né? E agora a gente vai dar uma olhada na teoria do octeto de novo, porque quando eu falei dela para vocês na tabela periódica, eu só citei. Mas aqui, para a gente fazer a ligação, a gente precisa ter bem compreendido o que é essa teoria do octeto. E assim, ela foi descoberta por dois caras, o Gilbert Lewis e o Walter Kossel. Ambos estudaram ao mesmo tempo. Lewis, tu já deve ter ouvido falar esse nome, né? Nas fórmulas de Lewis, estruturas de Lewis. E eles viram o seguinte, que a tendência é que os átomos dos elementos com 8 elétrons no nível de valência, tipo como no caso dos gases nobres, aparecem isolados, tipo como eles aparecem, como eles têm essa tendência em aparecer isolado, sem a ajuda de qualquer outro, os outros átomos buscariam, portanto, a tendência em ter esse tipo de distribuição de elétrons. Os átomos dos outros elementos fariam ligações para que eles buscassem a configuração de gás nobre. E olha, então a tendência dos átomos é buscar configuração de gás nobre. Aí olha aqui, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron. Mas eu vou pegar aqui o sódio, que tem 11 elétrons. Olha só. O gás nobre, que tem 2 elétrons, é o hélio. Portanto, se eu fizer uma ligação entre dois hidrogênios, eu não vou estar atingindo 2 elétrons na camada de valência. Eu não vou estar ficando com a configuração do hélio. Esse é o único gás nobre que não se estabiliza com 8, né? Conversamos disso naquela aula. Agora, olha o sódio. O sódio tem, a distribuição dele é assim, ó. 2 elétrons, 8 elétrons e 1 elétron. Em cada um dos níveis, ele está separado assim. Não precisa saber como ele está separado, tá? Eu estou te dizendo, portanto, que o sódio tem 1 elétron na camada de valência. Se eu for fazer uma ligação entre o sódio e alguém, eu tenho que fazer uma ligação em que eles compartilham, ou se ele eliminar esse elétron daqui, ele vai ter 8 na camada mais externa. Essa aqui não passa a ser a camada mais externa, essa do 8 aqui? Passa, né? Porque se doou esse elétron que tinha antes, deixou de existir.
Se deixou de existir, esse aqui passa a ser a camada de valência. E a camada de valência tem 8 elétrons e tu pode olhar que o neônio tem 10 elétrons e o sódio agora ficou com 10. Então a teoria do octeto está bem corroborada aqui. A gente conseguiu entender como que o sódio faz para virar neônio. Ele precisa doar seu elétron mais externo. O hidrogênio precisa se unir com outro hidrogênio de modo que os dois compartilhem o mesmo elétron. Então estou usando dois tipos de ligação diferentes aqui para te comprovar a teoria do octeto. A tendência que os átomos têm de fazer ligações perdendo, ganhando ou compartilhando elétrons é respeitada pela teoria do octeto. Tem alguma dúvida sobre isso? Tu me pergunta, porque a teoria do octeto é bem importante, tá? Eu vou só ajeitar aqui para poder tirar a foto para vocês. 2, 8 e 2. Aqui, 1 e 1. Sendo que esse cara aqui foi para fora e essa se tornou a camada mais externa. Só para poder tirar a foto para vocês na hora do quadro. Tô indo com vários pequenos quadros, gente, porque as ligações químicas a gente tem que ser bem mais calmo. E eu decidi que eu vou usar um quadro inteiro em vez de ficar dividindo ele em dois. Vai ir mais fotos, mas azar. Pelo menos assim eu tenho todo o espaço e eu não preciso ficar escrevendo antes. Eu posso escrever no mesmo momento. Pode repetir, senhor? Não entendi direito. A maioria dos átomos vai buscar ser um cara que está estável, tá? Qual é o cara que está estável? Nos gases nobres, todos eles estão estáveis normal, assim, não precisam fazer nada para ficar estáveis. Então a maioria dos átomos que não estão estáveis, eles vão buscar a teoria do octeto, ou seja, ter a configuração de um gás nobre. A teoria do octeto diz o seguinte, um átomo é estável quando ele tem 8 elétrons no seu nível de valência, ou camada mais externa. Tem um que não é, que é o hélio. O hélio tem só 2. Mas, no geral, os outros gases nobres todos têm 8 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, por exemplo, tinha um elétron e um elétron, ele se juntou com mais um hidrogênio, cada um ficou com 2 elétrons, portanto eles atingiram a configuração de gás nobre. O sódio tinha distribuído nas suas camadas 2, 8 e 1 elétron, formando 11 elétrons. Só que daí, olha só, essa camada aqui está completa, não tá? Se ele botar e chutar essa camada para fora, ou seja, se ele doar esse elétron para fora, eu não vou ficar com a última camada sendo essa aqui. E ela vai ter 8, né? Daí, inclusive, perde um elétron e vira 10. Agora tem 10, que é a configuração igual a do nosso gás nobre que se chama neônio. Ele tem 10 elétrons. Portanto, essa se tornou a camada de valência com a ligação que ele fez. Ah, mas como assim foi para fora? Claro, ele deu esse elétron para alguém que estava precisando, que se ligou com ele também. Não vem ao caso aqui falar do cara agora. De momento a gente só está entendendo o que são essas ligações. Entendeu? Beleza. Então tá, eu estou seguindo o meu cronograma aqui. Existem expansões e contrações da teoria. Tipo, o que quer dizer isso? Existem átomos que podem se estabilizar com mais do que 8 elétrons, como por exemplo. A expansão da teoria do octeto é quando tu pode... Derrubei a caneta. É quando tu pode conter mais de 8 elétrons. Olha aqui. Existem uns caras em específico. Vou botar aqui, ó. O PCl5 é um pentacloreto de fósforo. Pentacloreto de fósforo. Olha só. O fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele faz uma ligação na qual ele compartilha todos esses 5 com outros cloros, não coube ali, eu botei do lado. Ó. Então ele está fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ele passou do número de elétrons de 8 elétrons na camada de valência. Agora ele possui 10. Se o fósforo tem 5 e ele ainda se liga com 5 cloros, ele está compartilhando ali e ele fica, portanto, com 10 elétrons. Eu vou apagar aqui para não ficar estranho. Mas eu faço isso aqui, ó. E aí eu faço uma ligação com cada um. Assim fica mais fácil. Esse cara, portanto, ele passou da teoria do octeto. Mas pode ter também uma contração. Se tem a expansão, pode ter a contração. Pode conter menos de 8 elétrons. Caso do hélio. Tem um outro caso que eu gosto. O BF3. Eita. Por quê? Trifluoreto de boro. Porque o boro, gente, tem 3 elétrons na camada de valência. O flúor se liga num, se liga num e se liga num. Quantas ligações eu fiz? Ah! Aqui. Quantas ligações eu fiz? 3. Se eu tinha 3 elétrons aqui pro boro, agora eu tenho 6 elétrons. Então, este cara tem menos de 8 elétrons. O trifluoreto de boro possui 6 elétrons. E o pentacloreto de fósforo possui 10 elétrons. Dúvidas, isto é, doubts. Era o contrário, doubts, isto é, dúvidas. Não? Essa é a... Tem que gravar todos os casos? Não, não precisa. Eu só tô falando que existe. Alguns tu vai perceber, por exemplo, quando tu vê o BF3, tu vai saber que é uma contração. Quando tu vê o PCl5, tu vai saber que é uma expansão. Ó, da BF3 ali, tá? Só para vocês enxergarem, por causa da câmera. Aí, ajeitei a luz, ó. Melhorou. Top, né? Aham. Então tá, já tirei foto, deixa eu ver. Tirei. Não precisa saber todos os casos, gente. Sério mesmo. Quer dizer, alguns vocês vão cansar de ver e aí vocês vão saber. Tipo o caso do hélio, né? Tem que gravar todos os carros que a carriça... Ah, eu já tinha visto. Não, não precisa. Ligações, então a gente falou de expansão e contração da teoria do octeto. Agora vamos falar de fato do que são os tipos de ligação química. Vou começar pela ligação iônica. Ligação iônica. Uma ligação iônica, como o próprio nome já diz, é uma ligação entre quem? Entre íons. E íons são os cátions e são os ânions. Cátion sendo positivo e o ânion sendo negativo. Nada que a gente não tenha falado, né? Então ela é a união desses caras. E como um cara é positivo e o outro é negativo, há aqui uma união eletrostática. Porque positivo atrai negativo, cargas opostas se atraem e mais. O cátion não é aquele cara que perdeu um elétron, por isso que ele está positivo, e o ânion é o cara que recebeu um elétron, por isso ele está negativo. Então, se alguém doou e alguém recebeu, a gente tem que identificar quem é. Vai ser a transferência de elétron do cátion
para o ânion. Que somzinho chato esse que esse quadro faz quando eu escrevo. Vai ser a transferência de elétron do cátion para o ânion. E assim, ó, gente, para tudo e olha para mim. A parte mais importante do teu dia hoje vai ser essa palavra aqui, ó. Vai ser ter ouvido essa palavra aqui. Transferência. Ligação iônica, como também é chamada de eletrovalente, mas não precisa saber o necessário. Ela é caracterizada pela transferência de elétron do cátion para o ânion. Se o cátion é o cara que tende a doar, ele tem que ser metal. Se o ânion é o cara que vai receber, ele tem que ser ametal. Certo? Todo mundo entendeu isso até agora? Vou tirar uma foto. Pensa que quem dá é cátion e quem recebe é ânion. Certo? Então, se ela vai ser caracterizada entre esses caras, eu vou desenhar aqui para ti a transferência. Bom, primeiro eu vou botar isso daqui, para que fique mais fácil de visualizar. Quem tem a tendência em doar elétron é o cátion, que é metal. Receber elétron é o ânion, que tende a ser o meu ametal. Então quer dizer o quê? Se eu fosse dividir a tabela de uma forma estúpida, que nem eu estou fazendo aqui, num quadradeira assim, retangulão. Se eu fosse dividir a tabela assim, eu ia te dizer o seguinte, e excluir... Bom, lembrando sempre que os gases nobres não participam, então eu acabei de excluir eles aqui. Se eu fosse dividir a tabela assim, eu ia te dizer o seguinte, eu vou usar outras cores. Esses caras que estão aqui são os meus ametais. Esses caras que estão aqui são os meus metais. Então, dessa forma estúpida aqui, eu tô te dizendo que os caras que estão mais para esse lado, eles tendem a doar elétron. Acabando a bateria do Note. E os caras que estão mais deste lado tendem a receber elétron. Deixa eu botar para carregar aqui. Vamos ver se pegou. Só um minuto, gente. Aí, carregou. Vamos ver as dúvidas de vocês enquanto isso. Tá tudo ok? Então, bora. Então, as coisas que a gente falou, pra gente resumir, vou tirar uma foto aqui, pra gente resumir a ligação iônica, no que vocês realmente precisam saber, eu vou botar agora. Apagar aqui. Se a gente conversou sobre isso, a pergunta é: a ligação iônica é feita entre quem? Entre metais e ametais. Ou o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio, lembra que ele se comporta bem parecido como um metal se comporta? Então, entre o hidrogênio e o metal também faz essa ligação. Se ela é uma ligação caracterizada pela transferência, ela tem uma questão importante com a propriedade periódica. Propriedades periódicas que a gente viu foram a gente viu três importantes e eu falei que eu ia falar em ligações da eletronegatividade. Se tu voltar no quadro anterior, os ametais, eles tendem a receber elétron.
Se tu tende a receber elétron, tu vai ser chamado de eletronegativo. Oi, eu acho que assim, ó, alguém deve ter iniciado o computador e tava salvo o link do Paltalk e aí caiu. Deve ter conectado automaticamente no computador de alguém e aí caiu aqui. Então, assim, não deu para vocês ouvirem o que eu falei. Eu falei que é dos ametais e dos ametais porque eles são... Os ametais, eles tendem a ser eletronegativos, porque eles tendem a receber elétrons. Então, a ligação vai ter uma... Agora anota. Alta diferença de eletronegatividade. Por quê? Porque o meu metal tá num lado da tabela. Quadradinho aqui que eu vou botar. Ó. Meu metal tá aqui, ó. Então ele tende a ser menos eletronegativo que os caras que estão aqui, os ametais. Então eu tenho uma diferença de eletronegatividade muito alta. Essa é uma característica básica da minha ligação iônica. Entendesse? Vou tirar uma foto. Entendesse, né? Fala pra mim que sim. Pra gente falar das características deles. Eu pensei que eu ia conseguir dar todas as ligações hoje, jura, né? Vai ter que ser um tipo de ligação por aula. Que é muita coisa que vocês precisam saber. Vamos botar aqui as características dos compostos. Isso aqui sim, é conteúdo de prova a full. A full. Uma das principais características, olha só. Primeiro eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o sódio, que é um metal, e ele tem um elétron na camada de valência. E vou pegar o cloro. 2, 4, 6, 7. Que tem 7 elétrons na camada de valência. Aí, o meu sódio, que é o meu metal, e esse aqui é o meu ametal, decide que ele vai transferir este elétron para o cloro. Porque o cloro precisa de um elétron para ficar com 8 e o sódio precisa perder esse elétron para ficar com a camada completa. Aqui eu estou fazendo uma ligação de transferência, portanto eu estou fazendo uma ligação iônica. Esse é um principal exemplo, é o cloreto de sódio, sal de cozinha. Sal de cozinha. Mas isso aqui é uma representação. Uma característica que acontece disso, gente, é que eles formam sólidos que são cristalinos. Eles formam o que a gente chama de retículo cristalindo. Não, é cristalino. Cristalindo. Retículo, eu botei isso uma vez num trabalho que eu tive que entregar. Eu não tinha visto, foi o corretor do celular que eu ficava brincando com cristalindo, e aí uma hora grava, e aí às vezes tu vai até falar e o negócio corrige pro errado. E aí foi isso, eu tava digitando no Google Docs pelo cristalindo. O que acontece com esse retículo cristalino? É mais ou menos como se fosse assim, ó. Aqui tem um sódio, aqui tem um cloro. Aqui tem um sódio, aqui tem um cloro. Sódio, cloro. Sódio, cloro. A full, vários. Esse retículo cristalino é tão compacto, gente, tão compacto, que esse cara tende a ser sólido. Concorda? O NaCl é sólido, né? Não, ele é pozinho. Tá, mas são partículas sólidas, né? Por isso que ele vai ser sólido a temperatura ambiente. Que saudade de uma aula presencial, gente. Que saudade.
Tá saudade, né, minha filha? Tô. Lá. Então, assim, essa atração que a gente tem forte entre o sódio e o cloro ali forma o que a gente chama de retículo cristalino e ele vai ser sólido, sempre sólido, a temperatura ambiente, se ele for iônico. Porque a ligação iônica é uma ligação entre positivo e negativo, portanto ela é uma ligação eletrostática, portanto ela é uma ligação forte pra caralho. Tem que cuidar para não falar palavrão. Forte a full. Tão forte que sim, não pode falar palavrão. Entendesse? Esse retículo é a principal característica que a gente tem. Vou tirar uma foto da nossa ligação iônica. Pergunta se tu não está entendendo o que é o retículo. Essa aqui é uma característica que às vezes a gente demora um pouquinho para entender. O retículo essas moléculas se juntam tanto que elas parecem um cubo de gelo. De tão compacta que elas ficam compactadas num cubo. Um cubo que a gente chama de retículo cristalino. Bom, se ela é sólida a temperatura ambiente, quer dizer que tem um alto ponto de fusão. Vou melhorar essa letra, tá foda hoje. Alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Quer ver um exemplo? O NaCl mesmo. Está no estado sólido. Quero passar para NaCl líquido. Depois para NaCl gasoso. Eu quero ver, vou botar no chat. Alguém chuta a temperatura que eu tenho que botar o NaCl. Só chuta, bota um valor que tu acha aí. Do NaCl para transformar ele de sólido para líquido. Só para derreter. Lembrando que são altos pontos de fusão e ebulição. Vamos ver o que vocês imaginam por alto. Não tem problema se errar. Aqui é a hora de errar. Ninguém vai me ajudar? 400, 200. Para que eu consiga transformar o sólido para líquido, eu preciso de 801 graus Celsius. 801 graus. Eu não vou botar o Celsius porque não precisa. 801 graus Celsius. Bom, se eu preciso de 800 graus Celsius, nunca que tu vai derreter o sal dentro do teu fogão. Concorda? Tá lá. Qual é a diferença? Olha, isso é importante, porque a gente vai falar depois de sólidos, de moléculas covalentes, que é o caso do açúcar. Se tu botar açúcar numa panela e botar no fogo, vira caramelo, né? Derrete, passa para o estado líquido. Mas se tu bota sal no fogo, não acontece nada, mesmo que tu aqueça, porque o fogão não chega a 800 graus Celsius. Se chegar, o teu fogão é um fogão, um hiperfogão. O teu fogão deve ser utilizado no laboratório da URGS. Porque o maior forno que eu usei no laboratório da URGS foi quando eu tinha uma bolsa na cromatografia gasosa e ele chegava a 400 graus Celsius. Isso que era um forno de pesquisa. Imagina 801 graus Celsius. Agora, se é este valor só para se tornar líquido, agora dá para fazer mensurar. Agora chuta o valor do gasoso, já que tu viu que é alto. Para eu passar o sólido do líquido para o gasoso. 1.600? Quase. Foi bem, foi bem. Agora tu chutou bem alto. São 1.430. Quase 1.600 graus. Porra, é quase o dobro. Tu vê que não é nem o dobro, né? Não pode ser, não necessariamente vai ser o dobro. Mas o ponto de fusão e de ebulição é muito alto. Razão essa pela qual o sódio não derrete. Essa é a razão pelo qual o sódio não derrete. Tem outras coisas, cloreto de cálcio, cloreto de lítio, cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio é um dos que tem, na real, cloreto de cálcio é um dos que tem a ponto de ebulição mais alto, que é 1.600. Já
O ponto de fusão dele é lá pelos 780, 785. Desculpa, a ligação iônica com o menor ponto de fusão é o cloreto de lítio, que tem 610 graus Celsius para fusão e depois 1380 para ebulição. Isso, o cloreto de lítio, ainda 610, nunca o teu forno vai chegar a 610. Quando dizem que ele vai pré-aquecer a 280 graus, gente, tem uma linha de diferença ali, ele não vai até 280. Tem uma trava de segurança dentro do próprio fogão que faz com que só pareça. É a sensação térmica que tem dentro do forno que fica. Não é que ele chega a 280. Oh yes? Tá aqui, né? Então, essa é uma das características. Alto ponto de fusão. Oh yes or no? Oh yes, né? Agora vamos pegar assim. O sal tá parado ali. E eu decido que eu vou botar um voltímetro para ver se está passando alguma corrente ali no sal. Sor, maior diferença de eletronegatividade, mais forte a ligação? Pergunta do Fernando. Com certeza, pessoal. Com certeza. Quanto maior a diferença, mais tendência em se ligar eles vão ter. Portanto, mais forte vai ser essa ligação. Quer chegar para a pessoa que tu gosta e diz assim, bah, vamos fazer uma ligação iônica. Se a pessoa estudou, tu vai ver, ela vai saber que tu tá querendo um negócio, pá, ó, pra vida. Agora, fala para eles que tu vai querer a ligação covalente do tipo dativa. É como se fosse uns beijinhos e deu. Não é pra casar. Casamento é a iônica, que é a mais forte de todas. Certo? Mais ou menos isso, tentar associar com o que a gente puder. Certo? Então, além disso, gente, além desse alto ponto de fusão e ebulição, se eu decido pegar o sal e colocar um voltímetro dentro, vai passar alguma corrente ali? Não, né? Não tem porquê, não está emitindo corrente elétrica. Mas supondo que eu pegue o sal e coloque dentro d'água, numa solução aquosa. O que é solução aquosa? Pensa aqui, ó, tá aqui o meu copinho, tem a água dentro e partículas do meu sal ali. Quando o meu sal entra numa solução aquosa, ele sofre um processo de ionização. Calma, já vai entender. Ionização tá no nome. Se ele era de boa, ó, NaCl, e ele ionizou, ele virou íon. Ele virou Na+, e Cl-. Então, olha só, agora eu tenho carga. Se eu coloco ele dentro d'água, portanto, numa solução aquosa ou fundido, não fundido, é fundido, solução aquosa ou fundido, ele vai conduz corrente. Ele vai conduzir corrente. Certo? Somente em solução aquosa ou fundidos. Beleza? Dá uma olhada aí. Essa parte aqui ela é um pouco mais densa da gente entender. Tá tranquilo ou não tá tranquilo? Vou tirar uma foto enquanto eu bebo uma água. Pergunta. Que eu sei que tu tá louco pra perguntar. O dedinho chega a tremer pra apertar o enter ali. Pode perguntar, gente. Ai, ai, ai. Então tá, né? Outra coisa. Já que a gente falou dessa parte, já que foi o Fernando, já que o Fernando falou ali para nós sobre a eletronegatividade, por capricho meu, isso aqui caiu uma vez em 20 anos na URGS, então eu só vou falar para não dizer que eu não falei. Uma vez a URGS perguntou, caso tu for fazer uma prova anterior, tu vai achar isso daqui. Uma vez a URGS disse que para a ligação ser considerada iônica, a diferença de
eletronegatividade tem que ter um valor que é maior. Ops, confundi aqui. Maior ou igual a 1,7. Agora a pergunta que eu te faço é, da onde eles tiraram esse dado? Ah, de uma tabela experimental que eles têm lá, que eles não deram para vocês. Eles nem dão os valores de eletronegatividade, não tá na tabela. Não é assim uma propriedade periódica. Não. Tem alguns valores, eles até aumentam, mas não periódico. Necessariamente periódico. Da mesma forma. Tipo, não quis dizer periódico de, tipo, a eletronegatividade é uma propriedade periódica. Eu quis dizer que não é na mesma proporção. Eu usei a palavra errada. Tá? Não é na mesma proporção. Mas aí, a URGS disse que a diferença entre o meu metal e o meu ametal tem que ser 1,7 para que seja uma ligação iônica. Se for menor que isso, vai ser uma ligação covalente. Mas isso é um capricho meu que eu estou botando aqui, tá? E mais um capricho. Os melhores solventes para ligação iônica realmente são a água. O melhor solvente é a água. Claro, viu ali no NaCl que o melhor solvente de fato era a água que eu estava usando em solução aquosa. E aí, ele podia conduzir eletricidade. Isso, tirei uma foto aqui para vocês. Ou yes, né? Essa aí, portanto, é a ligação iônica. Bom, teria 10 minutos para que... Não, na verdade 5. Para que eu iniciasse com vocês a ligação covalente. Mas isso é um pecado fazer com vocês, tá? Porque não posso dar 10 minutos de ligação covalente. É preferível dar 10 minutos de ligação iônica e deixar para o próximo do que 10 minutos de covalente. Senão eu vou confundir tudo que vocês viram da iônica. Então, portanto, eu vou pegar um exercício aqui pra gente... Vou botar no quadro pra gente ver e aí... e resolver junto, tá? Vocês verem como que a prova cobra isso, como que ela aborda. Ah, sim, ó, eu tô terminando de fazer uns slides disso, eu vou botar isso no... Vamos pedir para mandarem para vocês os slides. Assim como eu pedi para mandarem dos de tabela. Mandaram, né? E uma lista de exercício mandaram? Yes or no? Yes. E vocês fizeram ou vocês só viram? Se vocês fizerem, façam. E faz assim, faz e me chama no... Pode ser aqui, ó. Ô, Rafa. Pode ser ali ou pode ser Rafael Oliveira no Facebook. Eu tô no grupo da turma. Geralmente me marcam. Me chama lá. Pode me chamar mesmo para tirar a dúvida. Então olha aqui. Vou pegar uma questãozinha de ligações aqui para nós rapidão. Olha só, ah não, essa aqui eu não vou nem botar no quadro. Acabamos de falar disso. Um sólido incolor cristalino funde-se abaixo de 150, ou seja, tem ponto de fusão menor que 150. Ah, não, eu não falei de covalente para vocês, esquece. Teria que ter sido uma... Não, esquece que senão vocês vão se confundir. Deixa eu ver uma questão melhor aqui. Análise, propriedades, conduz no estado sólido, não conduz. Preciso de uma... Olha só. Essa aqui foi da URGS. Olha como a URGS é direta.
não dá pra ouvir, né? Agora tá dando pra ouvir. Fiquei puto da cara, porque não aguento mais alguém entrando toda hora e me derrubando. Da... Então, assim, enfim, vamos voltar pra cá. Em relação ao cloreto de prata, que tipo de ligação ocorre entre o cloro e a prata? A única coisa que tu precisa... Aí tem ali, ó. As alternativas são... cadê? Perdi a questão. As alternativas são covalente polar, covalente dativa, covalente apolar, metálica ou iônica. Quando tu pega a tabela, tu vai fazer isso, né, na hora da prova, tu não vai ir da tua cabeça, tu vai pegar a tabela e tu vai fazer o seguinte: o cloro tá mais ou menos aqui. A prata tá mais ou menos aqui, ó, mas ela é um metal. Sim, tu sabe porque a prata é um metal, tu conhece. Deixa eu ver se não caiu de novo. Tá. Então, olha só. Se eu tenho o cloro, que é um ametal, e a prata, que é um metal, a ligação única possível que vai acontecer aqui é a ligação iônica. O que, que é o problema dessa questão que a Alice pegou? O nome do cara. Mas ainda assim ele te disse que tem cloro e tem prata. Isso é uma questão da URGS, gente. Tu vê como não é difícil? Isso é uma de iônica. Existem outras, depois vai ter uma que vai ser quadro comparativo entre elas. Tipo, qual que é mais forte que a outra. A ligação iônica é extremamente forte, tá? Então, assim, bem simples, rola a ligação do tipo iônico. Aula que vem, a gente vai falar de ligação covalente e ligação metálica. Para terminar isso daí e a gente avançar no balanceamento inox, certo? Dúvidas? Alguma dúvida de vocês? Tô esperando aqui, ver o que vocês têm para me dizer. Vou tirar uma foto desse quadro. Não? Tá tranquilo, gente? Ligação iônica é a ligação mais importante para a prova da URGS. Certo? Deixa eu baixar aqui. Então, assim, gente, vejam a lista de tabela que eu botei. Façam as questões. Eu vou terminar os slides de ligações e vou deixar para vocês. Daí lá vou pedir para mandarem. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no privado, vocês podem me procurar de todas as formas que der, tá? Tô junto com vocês nessa, eu sei que tá difícil da gente se concentrar. Uma aluna já me perguntou lá como é que faz para estudar, curti os resumos que tu colocou junto na lista. Sim, não ia botar, eu acho que esse é o ideal, sabe? Vocês darem uma lida no resumo e ainda fazem o exercício. Eu tô aqui, tá? Sei que vocês têm vergonha de me chamar, vocês têm vergonha de chamar os outros por... Chama aquele que vocês têm mais... se identificam mais, não precisa ser necessariamente comigo. Todos nós, a gente está muito disposto a ajudar vocês. A gente sabe que esse é um momento que até nós estamos aprendendo. É agora que eu consegui começar a me acertar aqui com as coisas. Então, a gente também sofreu um pouco, todo mundo. É um momento que tá foda, mas eu tô aqui e eu espero que vocês tenham, se sintam também acolhidos por mim do máximo jeito que eu puder, tá? Um grande beijo para vocês e um bom final de semana, tá? Tchauzinho. De nada, obrigado por vocês estarem aí comigo na aula. Boa noite.